vários versículos, vamos trazer aqui vários pontos para vocês fazerem as anotações e ficarem meditando em casa na palavra do Senhor. O Senhor, Ele me direcionou uma palavra nessa noite e eu acredito plenamente que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Eu gostaria de falar nessa noite sobre algo muito importante, de algo importantíssimo para a igreja. Algo que deve ser falado, algo que deve ser praticado e algo que deve ser levado com máxima seriedade pelo povo de Deus, que é o perdão. O perdão. Se existe algo que nós devemos levar e tratar, viver com máxima seriedade, é o perdão. É o perdão. Na Bíblia Sagrada, o perdão significa absolver ou não condenar alguém pelo erro que ele cometeu. Isso quer dizer que quem perdoa, ele não considera a ofensa daquele ofensor, ele não considera a dívida, ele não considera a culpa do outro. C.S. Lewis, um pensador, escritor cristão, ele disse que falar sobre perdão é até belo e é até fácil, até o momento que você vai precisar um dia liberar o perdão. Porque quando se trata de você liberar o perdão, perdoar alguém que lhe machucou, perdoar alguém que lhe feriu, perdoar alguém que se levantou contra você ou que fez algo contra você, esse é o momento chave, esse é o momento difícil, é o momento da prática. Porque perdão ele não é um sentimento, mas é uma decisão que é tomada por um crente, por um cristão cheio de amor e da bondade de Deus. E nessa noite nós iremos falar sobre o perdão, iremos ver o que a Bíblia diz sobre o perdão nas nossas vidas, o que devemos fazer para perdoar, a importância do perdão na vida do crente. Então prepare a sua caneta, prepare o seu papel e vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Primeiro ponto, por que eu devo perdoar? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 32. Primeiro ponto, por que eu devo perdoar? Por que você deve perdoar? Por que você deve liberar perdão? A Bíblia fala sobre isso, Efésios 4, versículo 32. O apóstolo Paulo diz o seguinte: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Primeiro ponto, por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que liberar o perdão? Por que eu tenho que liberar o perdão para aquele que se levantou contra mim, que me ofendeu? Primeiro, porque Deus perdoou você em Cristo Jesus. Devemos liberar o perdão porque Deus já nos perdoou. Porque existe um perdão da parte de Deus para a minha vida e para a suas vidas, e Deus requer de nós que também manifestamos esse perdão em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso semelhante. Ora, se Deus nos perdoou em Cristo Jesus, logo devemos também liberar perdão para com o próximo. Por isso que você deve perdoar. Por quê? Porque você já foi e você é perdoado pelo Senhor Jesus. E naturalmente um cristão que se sente perdoado por Deus, ele vai naturalmente liberar perdão para com o seu próximo. Sem ser forçado, sem ser obrigado, naturalmente aquela pessoa vai liberar perdão, porque ela entende que ela já foi perdoada pelo Senhor. Ela entende isso, que já foi perdoada pelo Senhor Jesus. Por isso que devemos perdoar, porque Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto, anote aí.
quantas vezes eu tenho que liberar perdão? Ora, irmão Everson, você não sabe quantas vezes aquele irmão me machucou. Quantas vezes aquele irmão ou aquela pessoa ou meu vizinho, seja quem for, me machucou, me ofendeu, se levantou contra mim. Quantas vezes eu tenho que liberar perdão? Quantas vezes eu vou viver perdoando aquele irmão, perdoando aquela pessoa? Essa é uma pergunta que não foi feita apenas agora. Mas já há muitos anos atrás, essa mesma pergunta já foi feita. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Pessoal do som, se tiver muito alto, vocês podem ir regulando aí, porque às vezes eu me empolgo, né? Vocês podem baixar mais um pouco para não ofender os irmãos, tá bom? Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Aí Pedro disse: até 7. Ele fez uma pergunta: até 7. Se você quiser anotar para ler em casa, se você for ler Amós, capítulo 2, versículo 6, se você for ler Jó, capítulo 33 e 29, e for ver a cultura judaica daquela época, eles tinham em mente que existia um número padrão para perdoar as pessoas, que era o número 3. Para eles, o máximo para liberar o perdão para alguém era 3 vezes. A partir da 4ª vez já não devia liberar perdão para aquela pessoa. E Pedro aqui, dá para entender que ele quis ser generoso. Ele foi além dos 3, ele, querendo impressionar Jesus. Disse: Jesus, quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu vou liberar perdão? Até 7, olha só, ele já foi além. Querendo surpreender Jesus, querendo talvez rasgar ou tirar um elogio de Jesus para ele. E Jesus disse: eu não te digo até 7, mas eu te digo, Pedro, até 70 vezes 7. Lucas, quando ele trata sobre essa questão, ele trata de uma forma mais específica. Jesus disse assim, e Lucas escreveu: se o teu irmão pecar contra você 7 vezes durante o dia, perdoa ele. Libere perdão para ele. É algo até, já pensou, irmãos, uma pessoa lhe ofender 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e vem a 5ª vez lhe pedir perdão no mesmo dia, você vai olhar para ele e você vai dizer: meu irmão, você está de brincadeira comigo. Mas Jesus disse: se for 7 vezes durante o dia, libere perdão. Aqui, irmãos, aqui quando Jesus disse 70 vezes 7, Jesus estava querendo dizer para Pedro, para os seus seguidores e para todos nós, que não existe um número X para liberar o perdão. Se todas as vezes o teu irmão ou alguém que lhe ofendeu e ele arrependido vier pedir perdão, libera perdão para ele. Não importa quantas vezes, não importa quanto for por dia ou por mês, mas libera perdão para ele. Porque Deus perdoa você todos os dias. Deus nos perdoa todos os dias. Já pensou se Deus viesse determinar um número X para nós? Pronto, não tem mais perdão para o Everson. Já acabou, se pecar mais outra vez, não tem perdão. Já estávamos condenados. Deus perdoa, Deus é amor, Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, Ele é compassivo, Ele tem liberado perdão todos os dias para a minha vida, para a sua vida, e Ele requer de nós também libere perdão para o seu próximo. Também libere perdão para o seu próximo. Glória a Deus. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes do mundo. Eu acho lindo aquele texto do livro de Esté, quando Amã ele vai para o rei Assuero dar entrega do povo de Deus, e Amã chega diante do rei e diz: olha, rei, existe um povo aqui na província que é um povo diferente. Ele é um povo de costume diferente, cultura diferente, leis diferentes de todas as outras nações. É um povo diferente. Quem era esse povo? O povo de Deus. Nós somos um povo diferente.
Nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes da sociedade aí fora. A sociedade, irmão, não está nem aí se libera perdão, se não libera. Para ele tanto faz, se tem intrigado, se não tem. Para ele tanto faz, diz logo, não depende de fulano, não depende de Beltrano. Então, o padrão do mundo é o quê? Não perdoar. Para eles, tanto faz, como tanto fez. Mas aqui não. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Um povo diferente. Tem até aqueles que dizem, eu vou mostrar que eu sou um homem de caráter, não perdoo ele. Eu vou mostrar que eu sou uma mulher de caráter, não vou me humilhar diante daquela pessoa, não, porque eu sou uma mulher, eu sou um homem de caráter. Quem dera eu me humilhar de maneira nenhuma. Provérbios, abra sua Bíblia. Provérbios 19, versículo 11. Olha o que diz a Bíblia. A glória do homem está em perdoar as ofensas. A glória do homem está em quê? Em perdoar as ofensas, perdoar a transgressão, perdoar o seu ofensor. Para o mundo não perdoar é mostrar que é um homem ou uma mulher de caráter. Aqui não. Aqui para você mostrar que é um homem, uma mulher de caráter é o quê? É você liberar perdão para o seu ofensor. Aí sim você está demonstrando que é um homem ou uma mulher de Deus tomado pelo amor do Senhor. Porque você está perdoando e se humilhando. É isso que a Bíblia recomenda. Por isso que nós somos um povo diferente. Por isso que nós somos pessoas diferentes. Então a nossa glória, a nossa honra é o quê? Perdoar o nosso semelhante. Perdoar o nosso semelhante. Nosso próximo. Aonde foi que nós fizemos a leitura? Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 5. Jesus aqui, ele estreita essa questão do perdão ao próximo. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Vamos, a partir do versículo 21. Mateus 5, 21. Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui, Jesus começa a tratar de uma forma bem íntima com os seus seguidores a respeito da motivação e a intenção do coração dos seus seguidores. Jesus estreita esse laço. Jesus disse, olha, no antigo, para ser réu de juízo, matava. Se matou, réu de juízo. Mas agora não. Não precisa você matar fisicamente para ser réu de juízo. Basta tão somente você ter no seu coração algum sentimento odioso do seu irmão, já é o suficiente para você ser réu de juízo. Tem pessoas que dizem que o tempo do Antigo Testamento era bem mais difícil. Mas Jesus disse, está escrito, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, no Novo Testamento hoje, nós temos uma maior revelação da glória de Deus, uma maior revelação da graça e do amor de Deus. Você acha que nós não vamos ser mais cobrados ainda por causa da maior revelação que nós temos? Por isso que Jesus disse, no antigo, olha só, matou, réu de juízo. Mas se não matou, agora não. Agora não. O negócio é mais estreito. Jesus disse, eu porém, versículo 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Tem pessoas que nunca matou fisicamente, mas no seu coração é um verdadeiro assassino. É um verdadeiro assassino. Por quê? Porque odeia o seu irmão. Porque é intrigado com o seu irmão. Porque não pode olhar para a cara do irmão. Porque não senta no mesmo banco do irmão. Essa pessoa, segundo a Bíblia, é um assassino. 1 João, capítulo 3, versículo 15. João disse, qualquer que odeia o seu irmão é um homicida. É um assassino. Pode nunca ter matado. Mas se odeia o seu irmão, assassino. É a Bíblia quem diz isso. E ele complementa dizendo, e vocês sabem que nenhum assassino tem parte no reino
de Deus. Ou seja, não sobe. Se tiver ódio no seu irmão, se cultiva ódio no seu coração em relação ao seu próximo, esse não sobe. Pode ser ativo na igreja, pode ter cargo, pode ter função, pode ter dons espirituais, pode trabalhar na obra de Deus, mas se não for com a cara do seu irmão, se tiver ódio do seu irmão, esse não tem parte no reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Teve um pastor que confessou uma preocupação, dizendo que a igreja que ele estava pastoreando não crescia, não prosperava, não andava, não saía do canto, estacionou ali. E confessando com outro pastor, o pastor foi pregar na igreja dele. Quando terminou a pregação, disse que perceberam, naquela noite, perceberam duas irmãs no banco da igreja. Uma sentada no banco, a outra sentada no outro, olhando uma para a outra. De repente, aquelas irmãs no final da mensagem se levantam dos bancos, corre uma para a outra, abraça, começam a chorar, começam a pedir perdão, começa o processo de reconciliação. Diz que naquele momento descobriu que aquelas duas irmãs fazia quase um ano que estavam intrigadas dentro da igreja. Diz naquela mesma noite, depois que aquelas irmãs realizaram o processo de reconciliação, dezenas e dezenas de pessoas naquela mesma noite aceitaram o Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, você não prospera, a sua família não prospera, a igreja não prospera por falta de perdão. Por isso que eu digo que é algo que deve ser tratado com seriedade, porque depende disso a sua salvação. É questão de ser salvo ou ser condenado, se você liberar perdão ou não. Se liberar perdão ou não. Vamos mais para frente. Daqui a pouco, vou já finalizar. Versículo 23 do mesmo texto. Jesus vai se aprofundando, olha só. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali diante do altar a tua oferta e espera ele vir até você pedir perdão. Não é assim? Diz o quê? Vai você até ele. Se você se lembrar que tem alguém que tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai até ele, reconcilia-te com ele. Jesus disse o quê? Depressa. Você está entendendo a seriedade disso? Você está entendendo que Jesus vai no profundo, no íntimo do coração do homem. O evangelho, a graça vai no íntimo do coração do homem. Jesus disse mais ou menos o seguinte, olha só, nós estamos todos aqui. Parabéns para vocês. Eu estava aqui, parabéns para vocês. Diante desse temporal aí, né? Vocês estão aqui, parabéns para vocês. Glória a Deus por isso. Estamos aqui, já ofertamos a Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus, lemos a palavra, adoramos ao Senhor Jesus, ofertamos, trouxemos a nossa oferta, trouxemos a nossa vida como oferta a Deus. Mas Jesus disse o seguinte, se tiver alguma coisa no seu coração contra o seu irmão, Jesus disse mais ou menos o seguinte, nem oferte, nem ore, nem cante a Deus, nem adore, nem preste um culto a Deus. Se tiver ódio no seu coração, se tiver algum rancor, se tiver algo contra o seu irmão, contra o seu vizinho, contra alguém da sua família, se você ainda não liberou perdão, nem invente de adorar a Deus, porque não sobe. Jesus disse, deixa a oferta lá, reconcilia-te primeiro, depois você vem e oferta. Se não oferta. Pedro disse que até se tiver desavença entre os casais, as orações não são ouvidas. As orações não são ouvidas. Então é muito sério isso. É muito sério. O evangelista Enoque falou aqui algo bem interessante, que Deus atenta primeiro para o seu coração, depois para a sua oferta. E Deus olhar para o meu coração, está lá, cheio de ódio, cheio de rancor,
um Deus santo, um Deus puro, olhar para alguém que ele perdoou com amor, mas agora ele não quer perdoar o seu próximo, não quer liberar o perdão. Se tiver algo no seu coração, irmão, a palavra do Senhor nessa noite é: vá depressa, busque a reconciliação, porque pode ser que a sua caminhada até agora esteja sido em vão. Esteja sido em vão, as suas ofertas até agora estejam sendo em vão, porque há ódio no seu coração. Jesus disse: vai depressa, reconcilia-te, libera perdão, vá buscar a reconciliação. Não, mas foi ele que fez contra mim. Mas Jesus disse: mesmo que foi ele, vá você até a ele, reconcilia depressa. É sério isso, vai e peça perdão. Eu creio que você vai sair diferente nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 6. Vamos estreitar mais ainda, né? Mateus 6, 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Isso aqui foi palavras de Jesus, irmãos. Palavras de Jesus. Na oração do Pai Nosso. Quantas pessoas não já oraram? Quantas pessoas não já rezaram? Né? Essa oração, pessoas até aí rezam aí afora sem entendimento qualquer. Olha a profundeza dessa oração. Jesus disse, ensinou aos seus discípulos a orarem o seguinte: perdoai as nossas ofensas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olha a forma que Jesus incentivou seus discípulos a orarem a Deus: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perceba que o perdão de Deus para conosco, ele pode ser atingido pelo perdão que eu não libero para o meu próximo. Porque no versículo 14 e versículo 15 do mesmo capítulo, Jesus disse: porque se perdoardes as ofensas dos homens, vosso Pai perdoará as vossas. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará a vocês. É bíblico. É bíblico. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não libero perdão para o meu próximo, Deus também não libera perdão para mim. Se eu não liberar perdão para o meu semelhante, no dia que eu precisar do perdão de Deus, na hora que eu precisar do perdão de Deus, não vou alcançar. Não vou conseguir, porque eu não perdoei o meu próximo. Porque eu não perdoei o meu semelhante. Por isso que eu digo, é questão de salvação ou de condenação isso. Existem castigos, existem consequências para quem não libera perdão. E o maior castigo é esse, de que alguém não vai poder entrar no reino dos céus, porque não liberou o perdão. Porque não liberou o perdão. Tiago capítulo 2, versículo 13, Tiago disse que um juízo será sem misericórdia. Olha o que Tiago diz: o juízo será sem misericórdia para aqueles que não agirem com misericórdia. Se você não agir com misericórdia com o seu irmão, com o seu semelhante, também o juízo que há de descer sobre mim, sobre você, será sem misericórdia. Tiago 2 e 13, se você quiser conferir. Abra sua Bíblia, Mateus 18. A partir do versículo 23, você vai guardar esse texto e vai ler em casa. Mateus 18, versículo 23 ao 35. Jesus conta essa parábola, que é algo assim extraordinário, essa parábola que Jesus contou. Você pode perceber que essa parábola Jesus contou logo em seguida, quando Pedro perguntou a ele quantas vezes deveria liberar perdão. Jesus disse até 70 vezes 7, e em seguida ele conta essa parábola aqui sobre perdão. Jesus diz que havia um rei que um dia foi prestar conta com seus trabalhadores, e de repente apareceu um que devia àquele rei 10.000 talentos.
E ele não tinha como pagar. Porque o talento era o peso de maior valor. Era algo assim extraordinário. 10 mil talentos era uma conta que ninguém conseguiria pagar. Então ele, sem conseguir pagar, se humilhou perante o rei, se ajoelhou, se quebrantou. Senhor, tenha misericórdia, seja compassivo, eu vou pagar essa dívida, eu vou dar uma forma. E ele se humilhou, e o rei, a Bíblia diz que se moveu de íntima compaixão e perdoou toda aquela dívida daquele homem. 10 mil talentos, o rei perdoou. E aquele homem se levantou, saiu com o perdão adquirido dos 10 mil talentos. De repente, ali um trabalhador passando, ele se lembrou, disse: eita, aquele ali me deve um dinheiro. Quanto? 100 denários. Um denário era equivalente ao salário de um trabalhador de um dia. Então, por 100 dias dava para pagar aquela dívida. A dívida pequenina diante da tamanha que ele foi perdoado. A Bíblia diz que aquele homem avança sobre aquele outro trabalhador, começa a enforcar aquele homem: paga a minha dívida, paga o meu dinheiro. E aquele pobre trabalhador começou a clamar também por misericórdia: tenha compaixão, eu vou pagar, tenha misericórdia, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou pagar ao Senhor. Ele disse: não vai pagar. E espancou aquele homem, colocou ele na prisão até que ele pagasse os 100 denários. Só que tinha pessoas do lado vendo, né? Tinha pessoas vendo, e correram e foi para o rei, e contou toda aquela situação. O rei, enfurecido, chegou diante daquele homem e disse: servo mau, infiel, eu perdoei a tua dívida de 10 mil talentos, e você não fez o mesmo com o seu semelhante de 100 denários. Foi açoitado, atormentado e também colocado na prisão, só saía de lá quando pagasse até o último, vamos usar essa expressão, centavo. Você já entendeu a parábola? Você já entendeu o que Jesus quis dizer? Deus, irmãos, perdoou a minha dívida e a sua dívida, que era uma dívida impagável. Você não conseguiria pagar a dívida que você tinha com Deus. Nós somos maus, coração perverso. Nós somos dados à inclinação da carne. Mas Deus olhou para nós em Cristo Jesus com o seu amor, com a sua misericórdia. Não olhou para as nossas falhas, nossos defeitos, mas liberou perdão para mim, liberou perdão para você, liberou perdão para nós, aonde ninguém conseguiria nos perdoar, mas Ele perdoou cada um de nós. Vai haver controvérsias, mas alguns vão dizer que para aquele homem pagar a dívida de 10 mil talentos, era necessário trabalhar 200 mil dias, que era o equivalente a mais de 500 anos de trabalho. Outros vão dizer que era aproximadamente 1000 anos de trabalho para pagar aquela dívida, ou seja, não tinha condições de um homem pagar aquela dívida. Mas aquele homem perdoou. Aquele rei perdoou. Aí Deus disse o seguinte: eu perdoei vocês, a sua dívida que era impagável, eu perdoei vocês, e agora vocês, por uma besteirinha, não quer perdoar o seu próximo. Não quer liberar o perdão. É isso que quer dizer essa parábola. É isso que quer dizer essa parábola. Eu acho interessante porque na parábola Jesus disse que aquele homem foi atormentado e foi aprisionado. É justamente isso que a falta de perdão faz conosco. Aprisiona a sua alma. Atormenta a sua alma. Diz a ciência que o ato de você liberar perdão, você começa a aliviar a sua alma, a sua vida. Até o sistema imunológico é fortalecido quando você libera perdão. É isso que a ciência diz. Imagine você carregado de ódio, carregado de rancor com alguém. A depressão, o aprisionamento espiritual sobre a sua vida, sobre a sua família vai ser tamanha. Vai ser tamanha. E Paulo sabia disso. E para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10.
Paulo, sabendo dessa dimensão espiritual, olha o que Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Paulo diz o seguinte. Paulo aqui, eu vou trazer o contexto, ele estava se referindo a um homem na igreja que causou muitos males à igreja e causou muitos males ao próprio Paulo. Aí Paulo agora escreve à igreja e diz assim: e a quem perdoares alguma coisa, também eu. Paulo estava dizendo o seguinte: se vocês perdoam ele, eu também perdoo. Ele causou males à igreja, ele causou males a mim também. Mas vamos perdoar esse homem. Perdoa ele, eu também perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Mas por que Paulo recomenda liberar o perdão? Olha só, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Irmãos, se eu não libero o perdão, quem está perdendo é eu, e quem está ganhando é o diabo. Se eu não libero perdão, se você não libera perdão, só quem está tendo vantagem aí não é você, e nem é aquele que lhe ofendeu. Quem está tendo vantagem é o diabo sobre a sua vida, enquanto você não liberar o perdão. O recado está dado nessa noite. Ele se aproveita, Paulo diz, olha só, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque ele se aproveita dessa falta de perdão e aprisiona a sua vida. Ele é ardiloso, ele é maldoso, ele vai se aproveitar dessa ocasião. Se aproveita dessa ocasião. E eu finalizo. Vamos perdoar, irmãos. Não é fácil. Vamos perdoar. Eu lembro de Estevão, quando estava pregando ali a palavra. A Bíblia diz que os homens enrijeciam os dentes de tanta raiva e ódio de Estevão. Você tem noção de uma pessoa ranger os dentes de raiva de você, apedrejando você, perseguindo você, e você se ajoelhar, olhar para o céu como Estevão fez e disse: Pai, perdoa eles. Não impute pecados a ele. O que não falar de Jesus, arrebentaram com o nosso Cristo. Prenderam o nosso Cristo, esbofetearam o nosso Cristo, cuspiram na face do nosso Cristo, crucificaram ele na cruz. Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, não impute pecado sobre eles. Ele é o nosso maior exemplo. Se Deus me perdoou, perdoa também. Siga o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Independente da ofensa, independente da pessoa, libere perdão para você alcançar também o perdão e a misericórdia do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus por tudo, por essa palavra. Muito obrigado a toda a diretoria, todos os obreiros, toda a igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus.